Alemanha tivesse vencido a guerra, Himmler com toda certeza iria querer expandir Wewelsburg e transformá-la em uma escola de treinamento da SS, onde eles poderiam receber o tipo de instrução religiosa quase nazista. Ele iria se tornar, de certa forma, o berço espiritual da máquina do mito nazista. Mas não havia nada de mítico sobre os planos assassinos que Himmler delineara para uma reunião de altos funcionários da SS, que ele reuniu em Wewelsburg em 1941, pouco antes de a Alemanha invadir a União Soviética. Foi uma declaração marcante do tipo de guerra que Himmler esperava que seus homens travassem no leste. Ele expôs com todas as letras uma vasta tarefa de assassinatos em massa, disfarçada de segurança, disfarçada de executar os inimigos do Reich. Mas todos sabiam que, em última análise, o que estava sendo pedido dos homens naquela reunião de Wewelsburg eram assassinatos em massa numa escala sem precedentes. Himmler estava planejando tornar realidade a visão de Hitler de um grande Reich alemão. O império se estenderia do Mar do Norte a oeste até o Mar Cáspio a leste. Mas não haveria lugar para judeus, bolcheviques, ciganos ou outros chamados indesejáveis no grandioso Reich alemão. A marcha para leste começou no dia 22 de junho de 1941. O exército regular alemão, ou Wehrmacht, invadiu a União Soviética, seguido pela SS, para travar uma guerra de extermínio contra o bolchevismo e o judaísmo. Himmler tinha uma ideologia muito bem formada. Ele acreditava ser um guerreiro numa guerra racial, que seu papel era defender o Terceiro Reich de seus inimigos, destruí-los. E o principal inimigo era o povo judeu. O exército alemão regular e as unidades Waffen-SS combateram o exército vermelho nas linhas de frente. Atrás deles, em território conquistado, outras unidades chamadas de Comando SS Especial lutavam uma guerra de extermínio. Inicialmente, eles reuniam os homens, especialmente judeus, e atiravam neles. A matança foi logo estendida para incluir mulheres e crianças, o início do Holocausto. Nenhuma ordem escrita jamais foi encontrada. Mas o historiador Peter Longerich acha que ele pode ter descoberto como o chefe da SS dirigia o assassinato em massa sem deixar um rastro de papel que o ligasse ou ligasse seus homens a ordens escritas. As matanças das unidades da SS na União Soviética começaram primeiro com a morte de homens em idade militar. Depois, todos os homens e então mulheres e crianças. E para reconstruir como essa ordem era passada para as unidades, acho que Himmler usou um sistema especial. Ele dava sinais gerais, ordens muito vagas, e em seguida esperava para saber se seus homens teriam a intuição e teriam entendido o que ele queria fazer. Depois disso, ele viajava para os locais e certificava-se de que eles tinham entendido suas ordens corretamente. Embora não tenha sido encontrada nenhuma ordem escrita, o número de vítimas era meticulosamente registrado. Um sistema de ordens vagas, indiretas e visitas pessoais para aplicá-las significava que Himmler estava se protegendo, assim como protegendo suas assassinas unidades da SS. Apesar de operar dentro de uma ditadura imposta pelo terror, ele ainda estava agindo ilegalmente em violação das leis internacionais e alemãs. Depois que os sinais de Himmler eram passados pela cadeia de comando e assassinatos em massa eram conduzidos, áreas eram declaradas livres de judeus. Ele estava, na verdade, em território desconhecido. Ninguém sabia como era matar muitas centenas de milhares de pessoas dentro de poucos meses, através de execuções. E ele também sabia que estava, na verdade, agindo ilegalmente. Historiadores como Peter Longerich acreditam que um sistema semelhante de sinais e ordens vagas também foi usado por Hitler para acionar os assassinatos em massa do Holocausto. Mais uma vez, nenhuma ordem específica foi encontrada. Mas em um discurso em 1943, Himmler parecia inferir que ele tinha direito de matar homens e seus filhos. Resolvi encontrar uma solução realmente definitiva. Não achei que tinha o direito de exterminar homens e permitir que vingadores em forma de crianças se tornassem adultos.
Himmler alegava ter o direito de estender os assassinatos a mulheres e crianças na União Soviética. Ele não disse que recebera uma ordem direta de Hitler. Ele disse que tinha o direito. E acho que isso reflete o sistema que Hitler usou. Hitler dava ordens gerais, sinais gerais, e esperava que um de seus homens surgisse com uma solução que fosse radical. Neste caso, Himmler se adiantou para orquestrar uma solução radical: o assassinato em massa de homens, mulheres e crianças. Himmler fez um discurso onde deixava bem claro que a SS e os instrumentos de segurança tinham tomado para si a tarefa de aniquilar o povo judeu. E em termos de muita autopiedade, fez parecer que esse era um trabalho difícil e penoso, mas que os homens da SS eram homens firmes e tinham levado isso adiante. Ora, todos os que ouviram aquele discurso devem ter sabido a que ele estava se referindo, e devem ter sabido que essa campanha de extermínio só poderia ter sido autorizada pelo mais alto escalão, pelo próprio Hitler. A campanha de extermínio que se espalhava pelo leste no verão de 1941 era apenas o começo. Para Himmler, assassinato em massa era simplesmente um meio de tornar seu grande Reich alemão uma realidade. Em sua opinião, o assassinato dos judeus na União Soviética era apenas o primeiro passo em um programa muito maior e muito mais abrangente, a fim de extinguir milhões de pessoas nos territórios ocupados da União Soviética. O Holocausto foi apenas o primeiro passo de inúmeros genocídios. No final de 1941, Himmler estava trabalhando na chamada solução final da questão judaica. Crianças, mulheres e homens judeus seriam transportados para o leste de todos os territórios ocupados pelos alemães. Fábricas de morte da SS como Auschwitz estavam no final da linha. Mais de 1 milhão de pessoas foram mortas por gás e queimadas apenas nesse campo. Estima-se que 6 milhões de judeus foram vítimas de uma obsessão racista orquestrada e implementada por Heinrich Himmler. Muitos historiadores acreditam que isso não foi obra de um psicopata enlouquecido, mas de um homem ambicioso e motivado, determinado a realizar o que ele via como uma missão vital para o seu país. Himmler não era um psicopata. Ele acreditava ser um guerreiro contra os judeus e contra o bolchevismo, e que ele tinha de levar aquela guerra até o fim, impiedosamente e implacavelmente. Não havia nada de patológico nisso, mas sim havia uma lógica e uma inexorabilidade, que é o que faz disso algo tão assustador. Mas a guerra de extermínio de Himmler terminou em uma derrota humilhante, quando o Exército Vermelho se aproximou e seu amado Führer encolheu-se com medo em seu bunker em Berlim. Foi ali que uma transmissão da BBC em alemão deixou Hitler chocado. 28 de abril de 1945, informativo da BBC. De acordo com o relatório, Himmler ofereceu à Grã-Bretanha e aos Estados Unidos, mas não à União Soviética, uma rendição incondicional. Hitler ficou furioso. Ordenou que suas forças lutassem até o último homem e a última bala. Viu a oferta de rendição de Himmler como a traição máxima de seu mais fiel servidor. O grande Reich alemão tinha ficado acossado. As tropas aliadas tinham avançado do ocidente depois que os desembarques do dia D arrasaram o muro do Atlântico de Hitler em junho de 1944. O exército regular, ou Wehrmacht, e a Waffen-SS estavam lutando uma batalha perdida em duas frentes, enquanto os russos avançavam do leste. Um mês após o desembarque do dia D, a bomba da conspiração von Stauffenberg explodiu no centro do comando de Hitler. O Führer sobreviveu à tentativa de assassinato. Mas Himmler, seu chefe de segurança, havia falhado. Seus agentes da Gestapo e da SS não tinham contido a conspiração. Ou será que Himmler sabia mais, tendo mesmo permitido aquela conspiração? No mês seguinte, o primeiro-ministro britânico Winston Churchill recebeu uma mensagem de Himmler. O conteúdo é desconhecido. Churchill nada divulgou antes de destruí-la. Será que ela continha uma proposta secreta?
Na Alemanha, Himmler interpretava o papel do patriota obstinado. À medida que suas forças da SS eram destruídas nas linhas de frente, ele convocava civis, velhos e crianças para montar uma derradeira linha de defesa. Nossos malditos inimigos terão de constatar e aceitar que uma invasão na Alemanha, mesmo que isso fosse possível em algum lugar, iria custar sacrifícios por parte do invasor, que seria semelhante ao suicídio nacional. Hitler havia ordenado que Himmler reunisse o que restara dos desbaratados exércitos da Alemanha para manter a frente oriental. Mas, novamente, a Reichsführer SS falhou. Em março de 1945, o Exército Vermelho estava apenas a 60 quilômetros de Berlim e Himmler foi destituído de seu comando no leste. O chefe da SS se retirou para o mesmo exclusivo sanatório nazista onde seu filho ilegítimo havia nascido. O homem que havia traído a esposa também traiu seu Führer. Himmler tinha um visitante, o vice-presidente da Cruz Vermelha Sueca, Conde Folke Bernadotte. Através dele, Himmler esperava entrar em contato com os aliados pelas costas de Hitler. O chefe da SS ofereceu permitir que, em troca, alguns prisioneiros de campo de concentração emigrassem para a Escandinávia. Himmler, o arquiteto do Holocausto, acreditava que poderia suceder Hitler e teria os aliados ocidentais o acompanhando em uma nova guerra contra a União Soviética. Himmler sempre teve uma atitude muito pragmática e utilitarista. Achava que, com a guerra caminhando para o final, ele poderia usar os presos dos campos de concentração como uma maneira de começar algum tipo de negociação com os aliados. E acho que ele provavelmente achou que poderia encontrar, em um mundo pós-derrota da Alemanha, um novo papel para si mesmo. Talvez algo como o comissário especial para a segurança na Europa ou coisa parecida. Isto é, naturalmente, completamente absurdo do nosso ponto de vista, mas não se deve subestimar a ambição de Himmler e sua capacidade de alternar os papéis. Himmler manteve sua negociação em segredo de Hitler. Seu Führer exigiu uma luta até a morte, não rendição. Um mês antes de se matar, Hitler condecorou pessoalmente o que restava dos defensores do Reich, adolescentes, membros da juventude hitlerista. Enquanto os jovens, os idosos e as tropas esgotadas eram deixados para enfrentar o fogo vingador do Exército Vermelho, Himmler fugia para o Ocidente. Hitler escondeu-se em seu bunker até 22 de abril de 1945, quando declarou que a guerra estava perdida e que ele não tinha mais ordens a dar. Seu chefe da SS interpretou isso como um sinal e abertamente ofereceu rendição aos aliados ocidentais. Teria sido traição? Desafiar o juramento gravado nos punhais da SS, minha honra chama-se lealdade. Himmler e todos os que usavam o emblema Cabeça da Morte da SS haviam jurado ser fiéis a Hitler até a morte. Para Hitler, seu chefe da SS tinha quebrado este juramento solene. Antes de se matar, ele decretou: antes da minha morte, eu expulso o antigo Reichsführer SS e ministro do Interior, Heinrich Himmler, do Partido Nazista e de todos os escritórios do Estado. Himmler agiu daquela forma quando achou que seu Führer havia abandonado o comando. Realmente foi uma traição a Hitler? Eu acho que Himmler, nesta situação em particular, achava que Hitler não poderia mais agir e era seu dever e sua tarefa tomar a iniciativa. Dias depois de Himmler ter oferecido rendição em seu nome, o sonho de Hitler de um Reich de 1000 anos terminou no bunker que se tornou seu túmulo. Em vez de enfrentar os russos, o Führer se matou. O chefe da SS há muito tempo fugira de Berlim. Suas tentativas de negociar uma rendição com os aliados ocidentais falharam. Os vencedores não queriam nada com ele. A libertação dos campos de concentração como Buchenwald revelou o completo horror de seus crimes contra a humanidade. Muitos daqueles que cumpriram suas ordens cruéis e assassinas foram presos. Mas, como muitos dos nazistas mais antigos, no topo da cadeia de comando, o chefe da SS fugiu para se esconder. Despojado de seu uniforme preto e sua tropa de terror, Himmler era um homem procurado. Depois de um relato de que ele teria sido visto em uma delegacia na cidade portuária de Lübeck, a trilha desapareceu.
Ele raspou o bigode, sua característica marcante. Sua esposa Margarete e sua filha Gudrun foram encontradas na Itália. Alegaram não ter ideia de onde estava Himmler. Elas nunca o veriam novamente. Impenitente, Gudrun Himmler seguiu seu pai, permanecendo fiel à causa nazista. Após a guerra, trabalhou para proteger os veteranos da SS e criminosos de guerra em uma misteriosa organização chamada Ajuda Silenciosa. Mas em maio de 1945 não havia nenhuma ajuda para seu pai fugitivo. Ele usava um tapa-olho em uma tentativa desesperada de se disfarçar. Carregava uma cápsula de cianeto como último recurso. Foi finalmente capturado em uma batida no norte da Alemanha por tropas britânicas que não tinham ideia de quem ele realmente era. Ele teve várias opções. Poderia ter cometido um suicídio espetacular. Poderia ter levado um batalhão da SS para um último ataque. Poderia fazer uma última declaração transmitida por todas as estações de rádio alemãs ou alguma coisa parecida. Mas, em vez disso, ele simplesmente tentou prolongar sua vida por mais alguns dias. Tentou desaparecer em meio às massas de soldados alemães que tentavam voltar para casa. Himmler foi enviado para um campo de prisioneiros de guerra. Não reconhecido entre as tropas capturadas, o homem responsável pelo assassinato e o encarceramento de milhões estava agora atrás de arames farpados. Não demorou muito até seus captores perceberem quem ele era. Himmler foi levado para uma casa de campo em Lüneburg para interrogatório. Em um exame médico que ameaçava revelar a cápsula de cianeto escondida em sua boca, ele a mordeu, liberando o veneno que o matou. Foi um resultado muito diferente do que ele havia prometido a seus homens da SS, de que ele assumiria total responsabilidade por suas ações. Sua atitude foi cometer suicídio no último momento, depois de tentar sem sucesso se esconder em algum lugar. Foi particularmente decepcionante para os oficiais da SS, pois se chocava com os princípios e as virtudes que ele havia pregado a eles por mais de 20 anos. Assim como seu maior Reich alemão, o todo-poderoso, outrora temível chefe da SS estava morto e foi enterrado em um túmulo não identificado em uma floresta em algum lugar no norte da Alemanha. Versão Marshmallow São Paulo.